nervosa já. Não fique não, Rafaela, vai dar tudo certo, mulher. Tudo dá certo. A Então, gente entra... Diga, Maria. en- então, no caso, eu posso lhe mandar um e-mail pra gente combinar, porque tá meio bugado aqui as notas. Tá certo, pode mandar. Né? Tá certo, obrigada. Para a gente marcar um horário, acho que amanhã dá certo. Deixa eu ver, eu vou ver só um horário direitinho, tá? Pronto, quando terminar aqui a aula, aí eu mando o e-mail, tá? A gente combina. Pronto, Tá certo. excelente. Tá, obrigada. De nada, é para isso mesmo que a gente tá aqui. É, então, meu povo, a gente vai começar agora a falar a respeito da segunda unidade, certo? De mecânica dos fluidos. E aí o que acontece é que na primeira a gente tratava desses fluidos na condição estática, não era? Então, eles estavam lá, paradinhos, tudo muito lindo, tudo muito bom, não tinha nenhuma tensão de cisalhamento, era tudo muito simples, né? Agora, a gente vai ter que lembrar algumas coisas que a gente falou lá no começo da disciplina, né? Sobre referencial, sobre a forma da gente observar os problemas, analisar os problemas de mecânica dos fluidos. E aí a gente vai pegar as ferramentas que vocês já conhecem da vida pregressa aí de vocês, das engenharias, das outras disciplinas, das físicas e tudo mais. A gente vai pegar essas ferramentas e vai fazer uma adaptação, eu diria, para a realidade da gente, né, de mecânica dos fluidos, certo? Então, quando a gente falava lá no começo do capítulo de introdução, né, sobre formas de analisar o problema do escoamento de fluidos, a gente tinha duas formas, né? Ou a gente acompanhava a partícula fluida em todo o seu caminho, e aí a gente descrevia qual que era a massa dessa partícula fluida, quais que eram as forças que atuavam sobre ela, tudo, né, que estava, o trabalho do deslocamento, enfim, tudo que realizasse, que dissesse respeito ao movimento dessa partícula fluida, a gente fazer acompanhando essa partícula fluida. Essa era a perspectiva do referencial lagrangiano, certo? Na perspectiva do referencial euleriano, a gente viu que a gente, ao invés de acompanhar essas partículas fluidas individuais, a gente avaliava um volume de controle, né, uma região do espaço, e observava o escoamento do fluido através dessa região. Então, aqui, esses desenhos, eles são bem indicativos mesmo, né? No lagrangiano, eu pego a partícula fluida e sigo ela em todo o seu caminho, enquanto que no referencial euleriano, eu observo, né? Eu não observo partículas fluidas individuais, mas eu observo uma região que seria esse volume de controle, né, para avaliar forças, vazões e tudo mais, certo? Então, a gente tinha falado, né, que a formulação pelo método euleriano, pela análise euleriana, a gente precisava de descrever as propriedades do escoamento como funções, né, espaciais e do tempo, era a formulação por volume de controle, e isso era diferente da formulação por sistemas, né, que considerava uma massa fixa e identificável. Então, se a gente pega uma substância qualquer, né, a gente sabe que essa substância ela vai ter propriedades, né? Temperatura, vai ter uma dada massa dessa substância, essa substância tem uma dada capacidade calorífica, né? Então, existe um conjunto de propriedades físicas e químicas que caracterizam uma dada substância. E essas propriedades, elas podem depender ou não de que tamanho que é esse sistema. Por exemplo, temperatura, né? 30 graus é 30 graus, independente se eu estou falando de um copo de água ou 1.000 quilos de água, né? Se essa água ela tiver a 0 graus Celsius, ela é a propriedade de temperatura independe do tamanho do sistema, né? Posso estar falando de 1 grama de água, 1 tonelada de água, certo?
capacidade calorífica, quer dizer, calor específico, massa específica, viscosidade, todas essas são propriedades que independem do tamanho do sistema, certo? A gente chama essas propriedades de propriedades intensivas. E existem outras propriedades, as extensivas, que dependem da extensão, do tamanho desse sistema. Então, o volume desse sistema, a massa, a energia total, energia interna. Perceba, ó, que eu tenho um termo aqui de energia interna do sistema, usão, como sendo uma propriedade extensiva, enquanto que energia interna específica é uma propriedade intensiva. Então, como que isso acontece, né? Em geral, uma propriedade intensiva, ela pode se relacionar com a extensiva correspondente, sendo dividida a extensiva pelo tamanho do sistema. Então, por exemplo, energia interna específica seria a energia interna do sistema dividido pela massa dele. Entalpia específica, entalpia do sistema pela massa dele. Massa específica, massa do sistema pelo volume, né, que também é uma característica do tamanho desse sistema, certo? Então, aqui são alguns exemplos de como que isso ocorre. E por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente falava em sistemas, né, a definição de sistemas para a gente, ela dizia que eu trabalhava com uma quantidade de massa fixa e identificável, e isso aqui era o meu objeto de estudo, certo? E aí, esse sistema, além da sua massa fixa, né, ele tinha outras propriedades que o caracterizavam, certo? Quando a gente falou de volume de controle, a gente falou de observar uma região do espaço e observar os fluxos que ocorrem através das fronteiras dessa região, né? Então, a gente só tem, tradicionalmente, né, a bagagem de vocês, ela foi toda formulada nessa perspectiva aqui, na perspectiva de sistemas, certo? E agora a gente vai ter que tratar da ideia de volume de controle. Então, a gente vai ter que transpor tudo que a gente conhecia, né, em termos de equações, para sistemas, para volume de controle, certo? Não é complicado, vai dar tudo certo, a gente vai chegar no resultado final. Não se desesperem, tá certo? Mas esse processo, né, de transpor as equações da perspectiva de sistema para a perspectiva de volume de controle, também diz respeito a eu relacionar as massas, as propriedades, tudo que estava aqui para esse sistema, para a perspectiva de volume de controle, em que vão existir fluxos mássicos através dessas fronteiras. Então, eu vou ter que ser capaz de relacionar propriedades do sistema com propriedades do volume de controle, e aí a gente vai ver que existem formas da gente fazer isso, e que isso depende da gente relacionar justamente propriedades intensivas com propriedades extensivas, tá? Então, beleza. Só para ilustrar para vocês aqui rapidamente como que acontece, né? Qual a diferença entre eu fazer a análise do mesmo processo em uma perspectiva, em uma abordagem e em outra, tá? Em ambos os itens aqui, bem, está mostrado, está ilustrado, desodorante hipotético, desodorante de Reynolds, que ele chama aí, né? E esse desodorante de Reynolds, ele está sendo, né, mostrado no primeiro item aqui, no item A, na perspectiva de volume de sistema, e no item B, na perspectiva, na abordagem de volume de controle. Então, se na abordagem de sistema, a massa desse sistema, ela é fixa e identificável, se eu apertar essa válvula aqui,
e o sistema for a massa de desodorante contido aqui dentro dessa lata, na hora que eu aperto aqui a válvula, essa massa, ela se expande, né? Então, ela passa a ocupar uma região maior, um volume maior do espaço. Então, esse processo aqui de apertar a válvula e eu tirar uma quantidade de massa de dentro desse frasco, na perspectiva de sistema, é um processo de expansão desse sistema, certo? Na perspectiva de volume de controle, o que acontece? Eu observo simplesmente a região, né? E podem existir fluxos de massa através dessas fronteiras desse volume de controle aqui. Então, quando a válvula ela é pressionada e uma parte do fluido sai de dentro dessa região, que é o meu volume de controle, na verdade, a gente tem um processo, por essa perspectiva, de descarga do fluido que estava contido no volume de controle. Então, perceba que é plausível eu explicar isso aqui pelas duas abordagens, né? Mas uma é mais adequada do que a outra, a depender do que você quer estudar, certo? E aí, para a gente aqui na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente entende que em alguns problemas é extremamente difícil eu identificar e acompanhar a mesma massa de fluido em todos os instantes de tempo, que é o que a formulação em termos de sistema me obriga a fazer. E, além disso, em muitos casos, a gente não está interessado no movimento de uma dada massa de fluido, mas no efeito que esse movimento provoca em algum objeto, né? Então, às vezes, eu não estou preocupada, por exemplo, aqui nesse lançamento de foguete, em como que esse fluido está, a exaustão aqui do foguete, não estou preocupada em como essa exaustão está se comportando. Às vezes eu estou preocupada realmente em, está ocorrendo a expansão, está ocorrendo essa exaustão aqui, e isso está promovendo a propulsão, né, desse elemento, certo? Então, a gente às vezes se preocupa, na realidade, no efeito do movimento do fluido sobre algum equipamento, sobre alguma estrutura, certo? Então, o que a gente precisa fazer é pegar todos aqueles princípios de conservação que a gente conhece, que vocês já viram lá em Física 3, etc., Física 2, e enfim, Física 1, e transportar esse conceito para equações de conservação para volumes de controle. Tá? E quem vai fazer isso para a gente é o dito do teorema de transporte de Reynolds, por isso que aquele desodorante chamava-se desodorante de Reynolds, né? E aí a gente pode se lembrar de quem são essas equações, né? Como que é a formulação aí de algumas dessas equações, que são as ferramentas que a gente vai precisar aqui para a gente na mecânica dos fluidos, né? Então, eu tinha dito para vocês que conservação da massa, conservação de quantidade de movimento linear, conservação de energia, seriam fundamentais para esse momento agora da gente na disciplina, né? São essas três principais equações básicas que a gente vai trabalhar, mas que a galera que vai lá para mecânica, ou que está pensando em fazer um mestrado aí na área de engenharia aeroespacial, ia ter que se preocupar também, né, com mais afinco, nessa relação aqui de conservação de quantidade de momento angular, segundo a lei da Terra, né, porque esses dois elementos aqui eram que iam estar sendo mais importantes, digamos assim, no projeto de máquinas, né, turbinas, bombas, etc., e na modelagem de escoamentos hipersônicos, tá? Então, isso aqui seriam as nossas ferramentas de mecânica dos fluidos, ok? E aí, tudo isso vocês já viram, né, na vida de vocês pregressa, antes de chegarem aqui. Tudo isso aqui vocês já conhecem. Então, a conservação da massa diz o quê? Olha, a massa, ela não se cria, né? Então,
E a perspectiva de sistema diz para a gente que o sistema se constitui de uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, se a gente for traduzir isso para matemática, a gente vê que se a massa é fixa e identificável, a taxa de variação da massa desse sistema, ela tem que ser zero, porque ela é fixa. E eu posso expressar a massa do sistema, que seria a propriedade extensiva, né, a propriedade que depende do tamanho desse sistema, como uma integração de todos os infinitesimais de massa ao longo da massa de todo esse sistema, né? E eu também posso expressar isso aqui como, né, a gente sabe que massa é o produto massa específica vezes volume, né? Então, eu também posso expressar isso como produto massa específica dV, integrar isso em todo o volume desse sistema, certo? Então, a gente consegue expressar a propriedade extensiva massa do sistema em termos de uma propriedade intensiva, né, que seria a massa específica do sistema, tá? A segunda equação, né, seria a equação de conservação do momento linear. A gente sabe, vocês viram lá na física 1, né, que momento linear de uma partícula é o produto da massa pelo vetor velocidade. E aí a gente usava isso aqui para avaliar colisões elásticas, colisões inelásticas, etc., lá na disciplina de física 1, certo? Se a gente pegar essa equação aqui e for avaliar ela em termos de taxa de variação do momento linear, então a gente consegue ver que dp dt seria aí pela regra da cadeia, esse vetor velocidade na ordem, digamos assim, esse vetor velocidade vezes a derivada mdt, né? Mais a massa vezes o dv dt, certo? Só que a gente sabe que para um sistema, a taxa de variação da massa do sistema, a gente falou no slide anterior, né? A taxa de variação da massa do sistema, ela é nula. Então, não faz sentido eu expressar a taxa de variação do momento linear por uma regra da cadeia como essa, porque esse termo aqui já é nulo, certo? Então, a gente diz que a taxa de variação do momento linear é massa vezes dv/dt, ok? E aí a gente sabe que isso aqui, né, essa taxa de variação representa justamente a aceleração da partícula fluida, e que o produto massa vezes aceleração, por sua vez, é justamente a força resultante que atua sobre essa partícula fluida, certo? Então, perceba, a gente sabe que momento é dado por esse produto aqui, e que a taxa de variação do momento é igual à força resultante. Então, a gente pode expressar a segunda lei de Newton dessa forma, né? Taxa de variação do momento do sistema sendo igual à força resultante, né? E a gente pode também expressar o momento desse sistema como sendo o vetor velocidade que multiplica um infinitesimal de massa que vai ser integrado em toda a massa desse sistema, tá? E essa massa, por sua vez, eu posso também estar expressando, como eu fiz no caso anterior, pelo produto ρdv, certo? E integrar isso em todo o volume do sistema. Dúvidas até agora? Diga, Pedro. Agora.
que acontece, Pedro está perguntando aqui, pessoal, a respeito dessa segunda lei de Newton, tá? Pedindo para eu repetir para ficar mais claro, tá? Então, quando a gente fala em momento linear, a gente define o momento linear de uma partícula, quantidade de momento linear, enfim, como sendo o produto massa vezes a velocidade dessa partícula, tá? Se eu pegar essa equação e for calcular a taxa de variação do momento, o que é uma taxa? Taxa é a variação de uma propriedade qualquer em um intervalo de tempo. Então, a taxa de variação do momento linear, eu pegaria essa expressão aqui, isso, e aplicaria a regra da cadeia, né? Se eu aplicar a regra da cadeia, eu ficaria com essa derivada aqui. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro termo, né, por ser um produto. Só que para um sistema, né, a gente falou que a massa do sistema era fixa, então a taxa de variação da massa do sistema, ela é zero. De tal forma que eu posso expressar a taxa de variação do momento linear simplesmente como esse produto aqui, certo? E aí a gente sabe que dV/dt representa justamente a aceleração da partícula fluida. E que, da partícula qualquer, tá? Eu falei partícula fluida por vício, porque a pessoa já vai direto para os fluidos, né? Taxa de variação do momento, aceleração da partícula, qualquer que seja, né? Isso aqui foi formulado para um sistema, então pode ser qualquer esse sistema, de qualquer tamanho, inclusive. E aí, massa vezes aceleração, a gente sabe que é justamente a força resultante, certo? Então, veja só, no slide seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui e essa expressão aqui, certo? O que representa o momento linear, o que representa a taxa de variação do momento linear. Então, a taxa de variação do momento linear, como eu falei, é a força resultante. É uma expressão da segunda lei de Newton, certo? A força resultante representa a taxa de variação do momento linear do sistema. Se não houver força resultante, esse sistema não altera, né, o seu volume, força resultante atuando sobre esse sistema, né, não existe mudança no momento linear dele, certo? E a gente tinha dito, ó, momento linear é dado pelo produto massa vezes o vetor velocidade. Então, eu posso representar o momento linear do sistema como a integral de VdM, e esse infinitesimal de massa, por sua vez, eu posso representar ele como o produto ρdV, certo? Neste caso aqui, eu faço a integração em toda a massa do sistema para obter o momento linear, e neste caso aqui, faço a integração em todo o volume desse sistema. Melhorou, Pedro? Deu mais certo? Todas essas equações que a gente vai ver agora, elas vão ficar numa forma assim, né? Taxa de variação de alguma coisa, taxa de variação de alguma coisa sendo igual a lá, certo? E essa alguma coisa, que é a propriedade extensiva do sistema, ela vai ser representada em termos de integrais sobre a massa do sistema ou sobre o volume desse sistema, ok? Isso vai servir para todas as outras equações que a gente vai desenvolver aqui. Na verdade, a gente vai só reapresentar ou apresentar de um jeito um pouco diferente as equações que você já conhece. Beleza? O terceiro princípio, né, que eu falei para vocês que a gente ia usar, era o princípio da conservação da energia. E aí a gente sabe, a energia não pode ser criada nem destruída, né, ela só pode ser transformada de uma forma para outra. E aí a gente tem três parcelas, né, para representar a energia de um sistema. A energia cinética, que diz respeito ao movimento desse sistema, a energia potencial, que diz respeito à sua posição em relação ao nível de referência,
e a componente de energia interna, né, que diz respeito à translação, vibração, rotação molecular, certo? Então, a energia interna diz respeito a todas essas características, né, toda essa parcela de energia a nível molecular de um dado sistema, certo? Se a gente pegar, né, essa expressão que seria da energia total e dividir pela massa desse sistema, percebam que a gente fica com uma quantidade aqui que é uma propriedade intensiva, né, independe da massa, né, essa expressão aqui, ó, toda ela não depende da massa do sistema. Então, eu posso representar a energia total, né, pelo produto dessa energia específica vezes a massa do sistema, certo? Então, aqui eu estou relacionando a propriedade extensiva, energia total, com a propriedade intensiva, energia específica, certo? E aí, a primeira lei da termo diz para a gente assim, ó, a taxa de variação da energia do sistema, ela se dá, né, através das transferências de calor e realização de trabalho, né? Então, a taxa de variação da energia do sistema, ela ocorre através de, ela é a soma, né, da taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho, né? Então, para essa formulação aqui, a gente adota justamente a mesma conotação, digamos assim, a mesma denominação que vocês devem ter usado lá na física, né? Eu tenho um sistema, a gente tem um sistema, toda vez que calor é transferido para esse sistema, né, a gente tem um acréscimo da energia desse sistema, essa quantidade é positiva. Se o sistema perde calor para as vizinhanças, essa quantidade é negativa, tá? Da mesma forma, se trabalho é realizado sobre o sistema, isso aqui é uma quantidade negativa. Por quê? Porque trabalho realizado sobre o sistema resulta em um ganho de energia para o sistema. Ao passo que quando o sistema realiza trabalho, né, ele tem um decréscimo aí de energia, ok? Então, aqui a gente relaciona, né, essa propriedade extensiva, que é a energia do sistema, e essa energia do sistema, ela pode ser expressa em termos da energia específica, vezes o infinitesimal de massa, que se integre em toda a massa do sistema, ou em termos da massa específica do sistema, vezes o infinitesimal de volume, que isso seja integrado em todo o volume desse sistema. Certo? Primeira lei da termo, ok? Bom, ninguém se pronunciou, eu vou seguir adiante, supor que estão todos vivos e entendendo tudo. Pedro, essas ao mesmo tempo em um sistema? Sim, todas elas são válidas ao mesmo tempo, né? Mas pode ser que uma dada questão, né, você só precise analisar na perspectiva de conservação de massa ou de conservação de momento, né? Ou de conservação de energia. Quando a gente chegar nas questões de conservação de energia, em geral, a gente começa a ter a mistura, né, a conexão desses conceitos de uma maneira mais ampla, né? Quando a gente trata só da parte de conservação de massa, que vai ser o que a gente vai tratar agora nesse primeiro momento, em geral, a gente não acopla essas equações todas juntas, não, tá? Mas perceba, essas equações que a gente tratou agora são todas equações que vocês já conhecem, elas só estão sendo mostradas, né, da forma, digamos assim, que a gente precisa que elas sejam mostradas. Mas é a mesma conservação da massa que vocês conhecem, mesma primeira lei da termodinâmica, mesma equação, certo? Que vocês já vinham
trabalhando lá desde a Física 1. Beleza? Então, só para fechar essas equações básicas, né, que vocês já têm aí na vida pregressa de vocês, os dois outros princípios que a gente vai usar, mas na disciplina de mecânica dos fluidos com um pouco menos intensidade do que nas disciplinas posteriores, tá? É o princípio de conservação do momento angular e segunda lei da termodinâmica, tá? Então, a gente sabe que torque, ele é o produto vetorial da posição da partícula fluida com a força resultante. Tá? Isso aqui, esse produto vetorial, produz justamente o torque que atua sobre um sistema. E aí a gente sabe também que força resultante, nós já mostramos, pode ser expressa em termos de taxa de variação do momento linear desse sistema, certo? E aí o produto vetorial, posição da partícula fluida, vezes, quer dizer, posição da partícula fluida, produto vetorial com o momento linear dessa partícula fluida, resulta, né, em quantidade de movimento angular. Então, perceba que a taxa de variação do momento angular do sistema seria a taxa de variação dessa expressão aqui, né? Então, a taxa de variação do momento angular do sistema é justamente igual ao torque exercido sobre esse sistema, tá? Então, eu posso, da mesma maneira que a gente fez para as outras equações, expressar a taxa de variação de uma propriedade extensiva do sistema em termos de suas propriedades intensivas correspondentes. Então, a quantidade de movimento angular do sistema é o produto vetorial da posição dessa partícula fluida com a velocidade vezes um infinitesimal de massa que é integrado em toda a massa do sistema. Por quê, professora? Porque justamente momento linear é dado por este produto aqui, né? Massa vezes velocidade, tá? Então, eu posso expressar a quantidade de momento angular do sistema como produto vetorial da posição da partícula fluida vezes o momento linear dessa partícula fluida, tá? E aí, só para deixar no mesmo formato que a gente fez anteriormente, aqui está expresso em termos do infinitesimal de massa, integrado em toda a massa desse sistema, e alternativamente, né, em termos de massa específica vezes volume infinitesimal, integrado em todo esse volume do sistema, ok? A última das nossas equações básicas é a segunda lei da termodinâmica, né? E aí a gente sabe que alguns processos, eles são ditos reversíveis, né, que seriam os processos em que não existem perdas por atrito, né, processos que ocorrem com mudanças de estado infinitesimais, né? Então, esses processos ideais, eles não acarretam em um aumento da entropia do sistema. Porém, em todos os outros processos, né, em que ocorre a geração de reversibilidades, né, a gente tem o aumento da entropia do sistema, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica diz para a gente que a taxa de variação da entropia do sistema, ela é igual ou maior do que a taxa de transferência de calor a uma dada temperatura. Então, essa desigualdade aqui, né, a igualdade só é válida para o processo reversível, enquanto que a desigualdade, né, se aplica ao processo irreversível, tá? E aí,
entropia também é uma propriedade extensiva do sistema, né, que pode ser expressa em termos de uma entropia específica, vezes o infinitesimal de massa, que vai ser integrado em toda a massa do sistema, ou em termos da massa específica vezes volume, que possa ser integrado em todo esse volume do sistema. Certo? Então, essas ferramentas aí, né, essa forma que foram apresentadas as equações para vocês, elas sempre descreviam, né, uma propriedade qualquer do sistema, podia ser momento linear, momento angular, energia total, entropia total, em termos de uma integral de alguma propriedade, que a gente chama de propriedade intensiva, correspondente, vezes uma quantidade infinitesimal de massa que era integrada em toda essa massa do sistema. Certo? E essa massa, ela também podia ser expressa dessa maneira, certo? Então, a gente conseguiu, nessa rápida apresentação, mostrar as equações básicas que a gente pretende usar, e em todos os casos, a gente expressou uma propriedade extensiva em termos de uma propriedade intensiva correspondente, né? Lembrem-se que a propriedade intensiva, né, em geral, ela era dada pela propriedade extensiva, né, dividido pela massa do sistema, certo? Então, meu povo, por que que a gente fez isso, né? Por que que eu apresentei dessa forma? Porque a gente sabe que a perspectiva lagrangiana, ela não vai ser interessante para a gente, né? Por quê? Porque ela trata da perspectiva de sistema, não permite o fluxo de massa através das fronteiras desse sistema, eu vou ter que acompanhar uma partícula fluida, certo? Então, em muitos casos, não é a forma que a gente gostaria de trabalhar. E aí, o teorema de transporte de Reynolds, ele vai servir para unificar e relacionar tudo isso que a gente já sabe aqui para o sistema, todas essas equações que a gente já conhece, com o que a gente tem interesse, que é justamente a perspectiva de volume de controle. Beleza? Então, a gente vai converter a forma lagrangiana de observar o problema em um formato, né, em uma forma de análise euleriana. Todos aqui ainda sobrevivendo? Todos bem? Bem, eu não estou não, mas estou vivo. Vai dar tudo certo. O que a gente fez até agora, Felipe, foi simplesmente apresentar o que vocês já conhecem, as equações que vocês já conhecem, nesse novo formato, certo? Agora, o teorema de transporte de Reynolds, ele vai juntar essas equações que vocês já conhecem com a forma que a gente quer que elas cheguem, né, para representar esses mesmos fenômenos, esses mesmos princípios de conservação na ideia de um volume de controle, certo? Então, agora, para a gente poder fazer isso, a gente vai pegar sistema e volume de controle no instante infinito, no instante inicial, né? E vai dizer que nesse instante inicial, sistema e volume de controle coincidem, né? Eles têm o mesmo volume, todo o sistema ocupa esse volume de controle. Então, nesse instante inicial, sistema e volume de controle coincidem. Então, perceba, volume de controle é a região do espaço que eu estou observando, e sistema é a massa fixa e identificável, que nesse caso está contida nesse volume de controle nesse instante inicial, certo? Num instante posterior, o que vai acontecer? Esse fluido está escoando, né?
da esquerda para a direita. Então, num instante ΔT posterior, o sistema e o volume de controle, eles não vão mais coincidir. Por quê? Porque o sistema, que é aquela massa que estava aqui contida nessa região do espaço, essa massa aqui de fluido, ela vai ter se deslocado. Então, pode ser que nesse instante posterior, uma parte do sistema tenha saído do volume de controle e uma parte ainda permaneça nesse volume de controle, certo? Assim sendo, a gente tem 3 regiões nesse instante posterior que a gente pode analisar. A região 1, que diz respeito somente ao que é volume de controle, né? Nessa região 1, eu não tenho mais nenhuma massa, eu estou falando massa, tá? Porque é da definição de sistema, mas nenhuma propriedade qualquer desse sistema aqui presente nessa região. Na região 2, a gente tem uma parte do volume de controle, ou seja, essa parte aqui, essa região de interseção aqui, ela é uma região do volume de controle, mas ainda existe uma quantidade, né, do sistema que permanece nessa região, permanece no volume de controle. E na região 3, a gente tem somente o sistema que já saiu desse volume de controle, ok? Então, as regiões 1 e 2 dizem respeito ao volume de controle, e regiões 2 e 3 dizem respeito ao sistema, ok? O que a gente vai querer fazer é avaliar como que varia uma propriedade extensiva qualquer, pode ser a massa, pode ser momento linear, pode ser energia, qualquer propriedade. Como que essa propriedade N varia no sistema num intervalo de tempo infinitesimal, né, justamente entre os instantes T0 mais ΔT e o instante T0. Então, vou tomar o limite, quando ΔT tende a zero, da diferença do que é a propriedade N do sistema no instante posterior, menos o que era a propriedade N do sistema no instante inicial. Beleza? Perceba que, no instante posterior, eu tratar de uma propriedade do sistema diz respeito às regiões sistema, né? Região 2 e região 3. Ok? Mas a gente sabe, né, que essa região 2, ela também faz parte do volume de controle. Se o volume de controle é tudo isso aqui, então a região 2 é o volume de controle todo, menos a região 1. Ok? Então, nesse instante posterior, qualquer propriedade do sistema, em T0 mais ΔT, ela é dada pelo volume de controle, por uma propriedade do volume de controle, menos a região 1 e mais a região 3. Ok? E no instante inicial, né, qualquer propriedade do sistema é igual às propriedades do volume de controle, porque nesse instante inicial, essas duas regiões são coincidentes. Beleza? Então, eu vou substituir essas duas expressões aqui, certo? Percebam que vai ter um termo aqui referente ao volume de controle em T0 mais ΔT, um termo referente ao volume de controle no instante T0. E os demais termos serão referentes a esses dois rapazes aqui, né? Propriedade na região 1 e propriedade na região 3. Vale a minha Nossa Senhora. E agora? Isso aqui era para ter sumido, tá, pessoal, da aula anterior. E eu não sei mais como é que eu descarto. Eu sei, vai dar certo. Sua sabida. Amém. Então, pessoal, a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, como eu coloquei no slide anterior,
seria esse instante posterior, T0 mais ΔT, menos o instante anterior às propriedades nessas duas condições, dividido por um ΔT, quando esse ΔT tende a zero, certo? Então, essa substituição, né, é justamente substituir este termo aqui, este termo aqui, tá? E aí a gente pode, né, usar a propriedade de que a soma dos limites é o limite das somas, né, e deixar os termos referentes às propriedades do volume de controle nos instantes T0 mais ΔT e T0 juntos, nesse primeiro termo, e os termos referentes à região 3 e à região 1 isolados, tá? Então, percebam que essa região 1 é justamente uma derivada, né? Então, no limite em que ΔT tende a zero da variação da propriedade do volume de controle no instante posterior, menos essa propriedade no instante anterior, no instante inicial, isso aqui, né, é a taxa de variação dessa propriedade. Essa propriedade sendo justamente a propriedade extensiva, N. E aí a gente falou, né, que qualquer propriedade extensiva do sistema, ela pode ser dada pela integral de uma propriedade intensiva, que corresponde a ela, vezes aquele infinitesimal de massa em toda a massa do sistema, ou vezes a massa específica vezes o infinitesimal de volume integrado em todo aquele sistema, né? Então, a gente pode tratar esse primeiro termo como a taxa de variação dessa integral que representa a propriedade intensiva correspondente vezes ρ vezes dV integrado em todo esse volume do volume de controle. Lembram, ó, que isso aqui, ó, já está tratando especificamente do volume de controle, então, por isso, essa integral é no volume de controle, certo? Os termos, dúvidas, senhoras e senhores? Os termos 2, referentes à região 2 e referentes à região 3, eles são similares, assim, na forma que a gente vai tratar eles. Por quê? A região 1 é uma região de entrada de fluido no volume de controle, e a região 3 é uma região de saída de fluido do volume de controle, certo? E aí a gente vai avaliar separadamente com base na direção desse vetor velocidade em cada uma dessas superfícies. Então, se a gente tomar, né, essa superfície de controle aqui da região 3, né, isso aqui vocês imaginam que é justamente a delimitação daquele volume de controle lá, isso aqui seria o finalzinho lá do meu volume de controle, tá? Isso aqui seria o final aqui dessa região, daquela região 3. Um cilindro aqui que pegasse justamente essa interseção aqui, né? Imagina que eu pego uma região justamente aqui, tá? Seria um cilindro como esse, certo? Um cilindro infinitesimal aqui. Então, nesse cilindro infinitesimal, o vetor velocidade do fluido, ele vai estar formando um ângulo qualquer, alfa, com a área, né? Porque a gente sabe que a área, ela tem uma direção normal, né? Apontando sempre para fora da superfície de controle. E aí a velocidade com que esse fluido viaja, né? Com que esse fluido se movimenta desde
a saída dessa região aqui do volume de controle até o final lá do sistema aqui. Então, a gente sabe que essa velocidade, essa partícula fluida, ela vai percorrer, né, uma distância ΔL, que é dado justamente pelo produto da velocidade vezes o intervalo de tempo, certo? E o volume desse volume de controle aqui infinitesimal, ele pode ser dado aí pelo produto, né, escalar da área vezes esse ΔL aqui. Por que produto escalar? Bom, porque isso aqui pode estar formando um ângulo qualquer, certo? Entre essas duas quantidades, deslocamento e a área dessa superfície. Então, eu posso expressar esse deslocamento aqui em termos da velocidade e o infinitesimal de tempo, certo? E, dessa maneira, né, a gente sabe que a propriedade extensiva se relaciona com a intensiva dessa maneira, né? Intensiva correspondente vezes ρdV. Então, eu posso expressar a taxa de essa propriedade intensiva aqui da região 3 como sendo o produto, né? Expressar esse volume, desse volume de controle infinitesimal, como sendo esse produto aqui, V escalar dA vezes um ΔT, tá? Lá na expressão da gente, a expressão que a gente tem interesse, ó, é o limite, quando o ΔT tende a zero, da propriedade sobre o ΔT. Então, a expressão que eu tenho interesse é o limite da propriedade sobre o ΔT, eu posso fazer a integração dessa quantidade aqui, infinitesimal, em toda a região 3, né? Pegar esse infinitesimal, integrar em toda essa região 3, para obter essa quantidade eta n da região 3, certo? E aí a gente consegue ver, né, que esse termo de ΔT vai se cancelar com esse termo daqui, e aí a gente vê que esse limite, ele pode ser expresso como a integral da superfície, na superfície de controle da região 3, do produto eta ρv escalar dA, certo? Então, na região 3, eu tenho esse termo, na região 3 eu tenho este termo sendo expresso como integral na superfície de controle dessa região, da propriedade intensiva vezes ρ vezes V escalar dA. E na região 1, perceba que a região 1 ela é equivalente à região 3, só que ela tem uma configuração desse vetor velocidade diferente, né? Enquanto na região 3 a gente tem essa saída, né, do fluido, na região 1 a gente tem o fluido entrando na superfície de controle do volume de controle, tá? Então, elas são regiões equivalentes. E aí, quando a gente faz nessa região 3 a integral em toda a superfície de controle, e na região 1 a integral em toda a superfície de controle da região 1, na realidade, a gente está fazendo a integração em todo o volume de controle, né? Porque a superfície de controle da região 3 é essa daqui, que eu estou desenhando, e na região 1 é esta daqui. Então, perceba que, na realidade, eu estou fazendo uma integração em toda a superfície de controle do meu volume de controle, da minha região de observação do espaço. Assim sendo, a gente pode somar esses dois termos, né, juntar esses dois termos para representar a integral em toda a superfície de controle. Dessa maneira que a taxa de variação de uma propriedade do sistema, ela vai ser igual à taxa de variação dessa integral da propriedade intensiva correspondente no volume de controle,
mais o fluxo líquido da propriedade através da superfície de controle. Essa equação aqui é a equação que a gente chama do teorema de transporte de Reynolds. E ela vai ser a equação que a gente vai usar para correlacionar todas as equações que a gente conhece que foram deduzidas na perspectiva de sistema com a ideia de um volume de controle que possui uma superfície de controle através da qual o fluxo de fluido ocorre, certo? Então, perceba que esse termo daqui, nós já conhecemos todo ele, de todas aquelas equações que a gente falou no começo da aula. E aí a gente vai simplesmente igualar aquelas definições com este outro lado da equação e fazer as nossas análises e as nossas, tirar as nossas conclusões, certo? Todos aí ainda, sobrevivendo. Ah, sim, Volney, claro, a gente vai fazer exercício ainda hoje ainda. Não se preocupe, não. A gente vai, inclusive, agora começar a aplicar esse teorema de transporte de Reynolds para conservação da massa. Então, a gente começa a aplicar ainda hoje. Não é complexo não, Pedro, dá tudo certo. É porque, sabe aqueles negócios assim, que parece um bicho bem grande, um monstro bem grande, e aí depois quando você chega perto, você diz, oh, era só isso. Como assim? Uma equação desse tamanho vira só isso. Claro, vários coraçõezinhos que é para ver se as pessoas, né, se sensibilizam. Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa equação do teorema de transporte de Reynolds, certo? Se a gente for avaliar cada um desses termos, o que eles querem dizer, tá? Eu vou trazer para vocês bem claramente. Então, o primeiro termo, ele é a taxa de variação de uma propriedade N do sistema, uma propriedade extensiva do sistema. Então, a taxa de variação da propriedade do sistema vai ser igual a como que essa propriedade varia dentro do volume de controle, ou seja, a taxa de variação dessa propriedade dentro do volume de controle. E para quantificar isso daqui, eu vou usar a integração ao longo do volume de controle da propriedade intensiva que corresponde a essa daqui, certo? Mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle. Então, olha, tudo que é o sistema, a taxa de variação da propriedade do sistema vai ser a taxa de variação dessa propriedade do volume de controle mais o fluxo líquido. Se entrou mais ou se saiu mais dessa propriedade dentro do volume de controle. Se entrou mais do que saiu, então vai ter um acúmulo aqui dentro do volume de controle. Se saiu mais do que entrou, então eu vou diminuir a quantidade dessa propriedade dentro do volume de controle. Certo? Então, a primeira equação que a gente vai tratar é justamente a equação da continuidade. A equação da continuidade nada mais é do que um nome bonito para a gente chamar a conservação da massa, certo? E aí a gente sabe, para um sistema, taxa de variação de massa é igual a zero, pela definição, e massa pode ser expresso dessas duas maneiras aqui, né? Então, a massa do sistema é a integral dos infinitesimais de massa ou integral de ρ dV, beleza? Então, isso aqui é a propriedade extensiva massa se relacionando com a propriedade intensiva ρ, certo? Que corresponde a ela.
E aí, a gente tem a equação do teorema de transporte de Reynolds, e o que a gente vai fazer é simplesmente dizer, ó, M de massa vai entrar sempre que eu estiver falando de N propriedade extensiva. O, que é a propriedade intensiva, vai estar sempre... na verdade, não. Peraí, deixa eu apagar minha anotação aqui. Então, voltando. A massa, ela vai ser a nossa propriedade intensiva, né? E se a gente dividir massa pela massa do sistema, né, para obter a intensiva correspondente, eta vai ser aqui justamente esse umzinho, né? Então, esse termo aqui representa simplesmente esse infinitesimal de massa aqui, né? Então, a gente pode ver que, para a gente obter a equação da conservação da massa, a gente vai usar a propriedade extensiva como sendo a massa do sistema, e a propriedade intensiva, que é a massa do sistema dividido pelo tamanho desse sistema, pela massa desse sistema, vai ser igual a 1. Nessa situação, a gente fica com essa equação para representar a conservação da massa. Mas a gente tinha visto que esse primeiro termo, ele é nulo, pela definição de sistema. Taxa de variação da massa do sistema é zero. Então, isso aqui vale para todos os casos, independente se eu estou tratando de regime permanente ou qualquer coisa, isso aqui é a definição de sistema. Então, para essa equação, que é a equação de conservação da massa, dm dt é igual a zero, sempre, tá? Então, a gente pode trabalhar só com esse lado direito da equação e dizer que a taxa de variação da massa, perceba, ó, que esse produto aqui, todo mundo consegue ver que isso aqui é massa. Então, a taxa de variação da massa contida dentro do volume de controle vai ser igual ao negativo do fluxo líquido de massa através da superfície de controle, certo? Esse produto aqui, ó, ρ v escalado em A, ele tem justamente dimensões de massa por unidade de tempo, certo? Como que eu posso interpretar melhor isso daqui? Porque às vezes a pessoa olha e diz assim, ótimo, mais uma equação, não entendi bolhufas, né? Como que a gente pode interpretar isso daqui? Imagina que a gente está tratando aí de um tanque como esse, da figura, tá? Então, eu tenho o volume de controle, né, que seria todo esse tanque aqui. Existe uma região de entrada, existe uma região de saída, certo? Na região de saída, vou mostrar aqui, meu slide sumiu. Tá. Na região de saída, ó, a gente vai ter um vetor velocidade que, idealmente, né, ele vai estar alinhado com a área que caracteriza a saída de um volume de controle, formando um ângulo aí de 180 graus. Se isso aqui ocorre, o produto escalar VDA resulta justamente no módulo de V vezes o módulo de A vezes cosseno de 180 graus. Então, isso aqui, na região de saída, tem valor menos V vezes dA. Na região de entrada, como esse ângulo aqui, ele é de 0 graus, né, nesse caso aqui em que tudo está perfeitamente alinhado, esse módulo daqui, esse módulo do produto escalar, seria simplesmente V vezes o dA, certo? Em uma configuração qualquer que A forme com esse vetor velocidade, a gente tem, então, esse produto escalar valendo V
vezes o dA, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Então, nas regiões de saída, se tudo tiver alinhado, né, a normal com o vetor velocidade, isso vale menos VDA. Na região de entrada, na mesma situação, mais VDA. Então, perceba que, quando a gente trata dessa situação, né, a gente tem justamente uma região de saída, que eu posso ter aí V e DA apontando na mesma direção, né? Então, isso aqui vai produzir um sinal negativo. E nessa região de entrada, a gente pode ter V e DA apontando em direções opostas. Tá certo isso, tá? E esse produto escalar vai dar uma quantidade positiva. Então, esse termo aqui, que diz respeito ao fluxo líquido de massa através das entradas e saídas, né? Na realidade, a gente vai tratar dos termos de entradas. Espera aí, esse ângulo aqui é de 180 graus, papai. Vamos lá. Vou voltar aqui. Menino, passar isso aqui na aula, como que pode? Nesse caso aqui, ó, o ângulo é de 0 graus, cosseno de 0 dá 1. Neste caso aqui, o ângulo é de 180. E esse produto escalar dá negativo. Rapaz, me deixaram passar isso na aula passada, como que pode? Sei não, viu? Agora, tudo deu certo, né? Pelo amor de Deus. Então, voltando, né? Jesus, está tudo gravado, tudo no YouTube. Acho lindo. Minha Nossa Senhora. Tudo bem. Todo mundo erra. Então, a equação da continuidade diz para a gente, ó, a taxa de variação da massa contida no volume de controle, ela é dada pelo fluxo líquido de massa através da superfície de controle. Então, numa região como essa aqui de entrada, a gente tem a velocidade do fluido apontando dessa maneira, e o infinitesimal, e a área, né, ela vai apontar sempre para fora. Então, essa configuração aqui me resulta em um produto escalar com sinal negativo, cosseno de 180 graus. Ao passo que na região de saída, esses dois vetores, eles estão alinhados, né? Então, o ângulo formado entre eles seria de 0 graus, né? E essa quantidade seria positiva. Então, esse termo, fluxo líquido de massa pela superfície de controle, ele diz respeito a eu contabilizar o que entra na superfície de controle e o que sai, certo? Então, aqui a gente contabiliza justamente saídas menos entradas, certo? Então, se eu tenho uma saída de fluido, vamos considerar que dentro desse volume de controle eu tenho aqui esse tanque com um dado nível, né? Se a quantidade, o fluxo de massa aqui na região de saída é maior do que o fluxo líquido de massa aqui na região de entrada, então, se a saída ela é maior, então eu vou ter uma diminuição aqui desse nível no intervalo de tempo. Se a situação for inversa, vai ocorrer o aumento, né, do nível desse tanque. E esse aumento ou diminuição vai ser contabilizado como justamente esse termo aqui, a taxa de variação da massa que está contida dentro desse volume de controle,
certo? Então, essa seria a nossa equação da continuidade da forma mais genérica possível, certo? Mas a gente tem vários casos especiais para se tratar. Então, se, por exemplo, o fluido ele é incompressível, significa que massa específica é constante, então ela não é função nem do espaço nem do tempo. Então, ela pode sair de todos os termos de integração e eu ficaria com a expressão como essa. E aí, dessa forma, a gente consegue ver que a gente fica com uma integral aqui do volume de controle. Integral do infinitesimal dv, que seria volume, ao longo do volume de controle. Se esse volume de controle ele é o mesmo em todo o intervalo de tempo que eu estou avaliando, então não existe taxa de variação do volume de controle. Então, esse termo ele é nulo, de tal forma que a gente fica simplesmente com a integral na superfície de controle do produto escalar VDA como sendo igual a zero. Então, basta ele dizer que o fluido é incompressível, que você já tem essa simplificação, digamos assim, direta da equação da continuidade, tá? O interessante observar é que esse produto velocidade vezes área, ele tem dimensões de volume por tempo, né? Comprimento ao cubo por tempo, né? E a gente chama isso de vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica de um fluido é a integral em uma dada área, né, uma dada seção de escoamento, do produto V escalar dA. Então, para o escoamento de um fluido incompressível, né, a gente falou que a gente simplesmente estaria trabalhando com a integral na superfície de controle de V escalar dA sendo igual a zero. Então, a integral na superfície de controle diz respeito às regiões de entrada e às regiões de saída, certo? Uma outra quantidade que ela é importante para a gente é a velocidade média do escoamento numa seção. Então, a velocidade média, pessoal, ela vai ser dada pela razão entre a vazão volumétrica e a área do escoamento, certo? Então, eu pego esse termo que seria integrado, né, do produto vetorial, do produto escalar velocidade vezes área, e divido pela área total. E aí eu vou ter uma estimativa da velocidade média da seção. Outro caso especial, se o escoamento é em regime permanente, ainda que de um fluido cuja massa específica varie, então a massa específica ela só não vai ser função do tempo. Por quê? Porque o regime é permanente, certo? Então, o que a gente consegue ver é que essa taxa de variação, ela vai ser nula porque o regime é permanente, né? Mas aí a gente fica com o termo de integral na superfície de controle de ρV escalar dA. Esse produto aqui, ele tem dimensões de massa por tempo. Então, no escoamento em regime permanente, a vazão mássica que entra no volume de controle, ela tem que ser igual à vazão mássica que deixa o volume de controle, certo? O terceiro caso especial seria o caso de escoamento uniforme, né? Escoamento uniforme é aquele em que a gente tem uma velocidade constante em toda a área de seção transversal. Então, eu não preciso de realizar integrações para obter calcular essas vazões mássicas ou vazões volumétricas, certo? Basta eu pegar o valor dessa velocidade na seção, certo? Aqui, pessoal, a gente tem um exercício, né, bem simples para a gente trabalhar esses conceitos, que diz assim: um trecho de redução em um tubo de água tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros e um diâmetro de saída de 30. Se a velocidade na seção de entrada é de 2,5, determine a velocidade na seção de saída.
certo? Então, mais do que nunca, né, as pessoas dizem assim, mas eu estudei só prática de leitura, né, tanta prática de leitura para quê? Para vocês conseguirem entender, pessoal, que na hora que eu digo assim, ó, um trecho de redução de um tubo de água, quando vocês virem água, já é para vocês terem a informação de que água é um fluido incompressível, né? Então, a massa específica desse fluido, ela é constante. E aí, na hora que você pegar essa informação, você ser capaz de olhar a equação da continuidade, que vai ser a equação que você vai ter que trabalhar, e entender que massa específica constante pode sair aí dessa integral, tá? E aí a gente viu, né, que eu ia ficar com integral aqui de dV, taxa de variação do volume, desse volume de controle. Então, todo esse termo aqui, ele deixa de ser importante, simplesmente porque eu disse que o fluido que estava escoando era água. Beleza? Então, entender como as coisas facilitam ou se complicam na medida que a gente consegue tirar as informações dos anunciados, certo? Então, na hora que essa informação ela é fornecida para vocês, vocês ficam simplesmente com essa equação, não é isso? A equação de que esse termo aqui a gente acabou de anular, porque o fluido, ele é água, né, fluido incompressível, e aí a gente tem que a integral na superfície de controle do produto escalar velocidade vezes o dA tem que ser igual a zero. Qual é a nossa superfície de controle? Bom, aqui na figura, ó, ele desenha quem é, nesse pontilhado, quem que é o nosso volume de controle, certo? Ele destaca uma região de entrada com um vetor velocidade e destaca uma região de saída, que tem também uma velocidade, certo? A gente sabe que na região de entrada, eu sempre vou ter a normal que caracteriza, né, na região de entrada e na região de saída. A normal que caracteriza essa superfície de controle, ela vai apontar para fora. Então, aqui, esse dA aponta na direção contrária ao escoamento. E na região de saída, o dA, né, a direção normal para fora desse volume de controle, aponta na direção coincidente com esse vetor velocidade, certo? Então, eu vou ter que fazer a integral em toda a superfície de controle de V escalar dA. Perceba que só existe essa relação V escalar dA nas regiões de entrada e saída, certo? Então, e ele me dá um valor médio, né, através da seção. Então, eu já sei qual que é o valor da velocidade média nessa seção. Então, eu vou tratar da integral de VDA na seção de entrada, mais VDA na seção de saída, mas como ele me falou em um valor médio de velocidade na seção de entrada, eu deixo da necessidade de ter que fazer essa integral. Então, esse ângulo na seção de entrada, ele é de 180 graus, enquanto na região de saída, o ângulo formado entre V e DA é de 0 graus, tá? Cosseno de 180 produz esse sinal negativo aqui, cosseno de 0 é 1,
fica com sinal positivo. Então, para a gente calcular qual que vai ser a velocidade na seção da saída, que é o que ele pede na questão, basta eu igualar essas duas coisas. Então, a gente tem que velocidade na entrada vezes a área na entrada tem que ser igual a velocidade na saída vezes a área da saída. A área de entrada é a área dessa tubulação, né? Ele fala que isso aqui é um tubo. Tubos são circulares. Então, isso daí tem a área do escoamento, seria πd ao quadrado sobre 4, né, na região de entrada, e na região de saída, πd ao quadrado sobre 4, aplicado o diâmetro da saída, certo? Então, a gente ficaria com uma expressão como essa, para calcular essa velocidade de saída do fluido, ok? Opa, travou, volto, não tem problema. O que acontece aqui, pessoal, é que a gente falou no começo da disciplina, ó, que a normal, que caracteriza qualquer superfície de controle, ela sempre aponta para fora da superfície de controle, certo? Para fora de controle. Então, na região de saída, a normal está apontando aqui para essa direção, teoricamente isso aqui está reto, tá? Para essa direção que está alinhada com esse vetor velocidade, então o ângulo formado aqui é de 0 graus, enquanto nessa região de entrada, o ângulo formado, né, já que essa normal aponta novamente para fora dessa superfície de controle, né, o ângulo formado entre a área e a velocidade seria aí de 180. Então, esse produto escalar na região de entrada, ele resulta aí numa quantidade negativa, pelo fato do ângulo formado ser de 180 graus, enquanto na região de saída, esse produto escalar vai resultar numa quantidade positiva, devido, né, ao ângulo formado entre a normal que caracteriza a área e o vetor velocidade ser de 0 graus. Não, não vai ser sempre assim, Pedro. Mas pode ser assim, certo? Então, a menos que você tenha a informação de que ângulo é esse, né? Esse ângulo deve ser fornecido em algum problema aí que apareça. A gente tem que conhecer esse ângulo para poder, se ele não for 0 nem 180, a gente tem que conhecer esse ângulo para poder fazer o produto escalar, certo? Na aula que vem a gente vai fazer mais questões com variação ao longo do tempo, né, para regime transiente, com outras configurações de angulação, para treinar mais isso, tá bom? Se vocês quiserem, né, o que aconteceu, né, por conta daquele meu problema de atualização, a turma do 3-4, ela tem o horário, ela está com uma aula exatamente na frente de vocês. Então, querendo ou não, tudo que eu estou fazendo, primeiro está indo para o YouTube e tudo mais, referente às aulas deles, né? Porque eles estão uma aula na frente. Então, se vocês quiserem depois assistir o que eu dou nessa aula do horário seguinte, ela fica disponível, digamos assim, hoje ainda, né? Hoje ainda eu já vou fazer questões com eles dessa parte que eu falei para vocês agora que eu vou fazer. Tá ok? E aí, se vocês quiserem assistir online, vocês podem, né, acessar o link, não é obrigatório, mas isso também vai estar no YouTube, tá bom?
Beleza. Pessoal, quem teve qualquer problema aí com as notas,